Ministro da Previdência confirmou o pagamento antecipado do 13º para os aposentados e pensionistas do INSS? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Sejam bem-vindos, eu me chamo Thiago Ribeiro e antes da gente continuar, eu tenho um pedido para você. Você ainda não é inscrito no canal ainda? Inscreva-se, ative as notificações para você ficar sabendo dos conteúdos que nós trazemos aqui. E se você gostar do conteúdo, deixa um like, me ajuda muito e eu te agradeço demais. Bom, muita gente está falando sobre essa questão de que o ministro da Previdência já confirmou a antecipação do 13º salário e nós vamos falar sobre isso. Antes disso, eu fiz uma live esses dias falando sobre o desconto da margem RMC, tá? Que é referente àquele desconto, né, aquela margem que fica descontando referente a um cartão de crédito, tá? E tem muita gente, né, que reclama disso, tem pessoas que falam que nem cartão de crédito tem. Então, eu recomendo que você dê uma passadinha, né, nesse vídeo, depois que acabar esse vídeo aqui. Foi uma live bem interessante, tirei dúvidas das pessoas ao vivo, tá? É muito bom, porque se você tiver esse desconto, né, e não tiver cartão de crédito, você pode tentar discutir isso, tá? Primeiro, via administrativa no banco, depois judicialmente, né, para você não ficar pagando essa margem, tá? E isso é uma questão bem complicada, porque isso pode estar no seu contrato e você às vezes nem viu, né, do contrato. Muita gente assina o contrato sem ver, né, não lê o contrato, isso é muito comum, principalmente o contrato de banco, que é o famoso contrato de adesão. Não adianta você tentar discutir uma cláusula que é um contrato pronto, né? Você tem que aderir do jeito que está. Enfim, dá uma olhadinha lá, né, para você ficar por dentro dos seus direitos, tá bom? E eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo, que qualquer coisa você pode conversar comigo no Instagram, tá? Em relação a essa questão da margem RMC e o desconto dela na sua aposentadoria, tá bom? Entre o benefício e a sua pensão. Bom, vamos lá. 13º salário. Todo mundo já está cansado, né, disso, né? O pessoal posta vídeo, eu já falei isso aqui, o dia inteiro disso, né, às vezes 2, 3 vezes por dia falando do mesmo assunto, tá? Acho que já tem uma semana que eu não vim aqui falar disso, sobre essa questão do 13º. E aí agora o pessoal falou assim, o ministro confirmou, tá? O que aconteceu? Tá? Eu já expliquei isso aqui, tá? Mas eu vou reforçar. O deputado Pompeu de Matos, tá, fez uma live, tá bom? No canal do João. E eu vi o vídeo, ok? E escutei ele falando. E pelo que eu entendi, ele disse que ele confirmou, né, com o ministro da Previdência e faltava confirmar com o Haddad, tá? Se eu não me engano, foram essas palavras, né, que ele utilizou, né, que o ministro da Previdência acho que deu aval e faltava confirmar com o Haddad para ver a questão da antecipação, perdão, do 13º salário para os aposentados e pensionistas do INSS, ok? Então, né, pelo que eu entendi lá, né, foi isso que ele disse, que o ministro da Previdência já tinha confirmado e queria confirmar com o Haddad, ok? Então as pessoas já estão falando que o ministro confirmou, que o governo confirmou, tá? E eu sou bem cauteloso, tá, com essas questões, tá? Porque eu faço acompanhamento de projetos de leis e várias questões aqui jurídicas e políticas no meu canal e eu já vi de tudo, literalmente de tudo, tá? Principalmente quando a gente trata de questões que envolvem dinheiro público, tá? Já vi muitas questões aqui, né, que deixou o pessoal revoltado, que saiu num dia, tá? Por exemplo, saiu um projeto de lei, saiu num dia, né, na sexta-feira, assim, por exemplo, todo mundo comemorou, falou, poxa, segunda-feira todo mundo vai receber já um novo salário. Na segunda-feira de manhã, assim, tô só dando um exemplo, né? Isso aconteceu, eu lembro direito as datas. Na segunda-feira de manhã tinha uma liminar falando que não ia ser pago porque tinha que ser discutido no STF. Só para vocês terem a noção, né, dessa questão toda. Tudo que envolve dinheiro público é uma questão extremamente delicada, tá? E eu só, no meu entendimento, só posso falar para vocês assim, olha, realmente o governo confirmou a hora que, não estou dizendo que alguém disse em verdades ou não, mas eu, particularmente, só entendo que a gente só pode confirmar, olha, realmente o governo vai antecipar,
tá? Quando o próprio governo, tá? O próprio governo, mesmo que o ministro da Previdência sinalize, né, que ele entende que deve antecipar, eu entendo que a gente só pode falar aqui, olha, realmente vai sair. A hora que o governo chegar e falar, o Poder Executivo chegar e falar, olha só, nós vamos antecipar o 13º, tá? Ou quando tivermos o decreto de 2025. Aí nós vamos ter certeza, né, absoluta. Né? Eu sei que é redundante, mas aqui no Brasil a gente não pode só ter certeza, a gente tem que ter certeza absoluta para a gente ter convicção de que realmente aquilo vai acontecer. Porque se a gente tiver só certeza, pode ser que no outro dia mude. Né? Então, né, o nosso país, infelizmente, é um país bem complicado, né, para se viver e para se acreditar. Né? Enfim, né? Eu vou deixar por aqui e não vou falar muito mais em relação a isso. Né? Então, eu acredito que é uma questão bem delicada. Mesmo que o ministro da Previdência queira, tá, antecipar, né, e mesmo que tenha conversado com o deputado Pompeu de Matos, ainda falta a questão econômica, tá? Igual ele mesmo disse, parece que ia conversar com o ministro Haddad, e eu só trago aqui a notícia, ó, o ministro confirmou 100% quando tivermos a decisão do governo. Tá? Ah, o governo confirmou? Ok, o governo confirmou, aí eu trago a notícia para vocês, tá? O governo confirmou, aí eu posso trazer com certeza, né? Ou sair em algum canal oficial do governo, tá? Enquanto isso, a gente aguarda, tá? Ah, já que você está sendo pessimista? Não, estou sendo realista, é totalmente diferente. Tá? Eu quero que antecipe o 13º, tem muita gente que precisa, quem não precisa, investe o dinheiro, coloca lá no seu banco, lá onde você quiser, né? Não, num investimento que não vai te trazer risco, né? Por exemplo, né? Para você não ter risco de perder o 13º, e você saca em dezembro. Tá? E quem precisa, logicamente, vai utilizar o dinheiro. Tá? É assim que eu vejo que nós temos que trazer essa informação para vocês referente ao 13º salário antecipado do INSS. Tá? Se você pegar as entrevistas que o ministro da Previdência, Carlos Zuppe, deu, se você assistir as entrevistas, eu coloquei trecho aqui das entrevistas, né, ele fala que a intenção é antecipar, tá? A não ser que ele mesmo, o dia que ele mesmo, que eu ouvir ele falando aqui, eu posso até cortar um trecho do vídeo e falar assim, ó, o ministro falou que vai antecipar, né? E aí, por exemplo, só falta o governo confirmar. Né? Aí eu também trago aqui, porque daí vai ser um peso muito grande. Né? Mas mesmo assim, se ele falar que o governo vai confirmar ainda, nós temos que aguardar. Agora, se ele falar assim, ó, vai antecipar, eu já confirmei com todo mundo, com o governo, aí ok, tá? Aí eu trago aqui as notícias para vocês falando, ó, realmente o ministro bateu o martelo, o governo bateu o martelo e falou que vai antecipar. Tá? Porque nós estamos vivendo uma questão econômica extremamente delicada no nosso país. Tá? E mesmo que o 13º tem que ser pago de qualquer jeito, vai pagar agora ou vai pagar no final do ano, não importa, vai ter que pagar. Se o governo antecipar, ele vai trazer uma despesa de bilhões, tá? A valor presente para pagar agora, tá? Sendo que ele poderia gastar isso no final do ano. Tá? Então, assim, isso pode ser uma estratégia para o governo financeira, tá? Uma estratégia financeira. Tá? E é lógico, pode antecipar, eu acredito que vai? Sim. Tá? Mas existe o risco de não? Eu entendo que existe o risco de não antecipar. Tá? Não vou ficar aqui falando só, olha, né, pode ficar tranquilo, dorme tranquilo. Não, a gente viu de tudo. No ano passado, todo mundo ficou desesperado com a questão do reajuste para os aposentados, que ganham acima do mínimo e vem um reajuste de 4,77. Tá? Então, extremamente delicado pelo INPC, né, que realmente é assim. Tá? Mas deixa eu só confirmar aqui, a questão da inflação, se eu não me engano, foi 4,83. Tá? Quer ver só? Inflação acumulada 2024. Se eu não me engano, acho que foi 4,83, isso mesmo. Tá? Por quê? O índice da inflação é medido pelo IPCA, certo? 4,33. O INPC é um índice menor, tá? Porque a forma de calcular esses dois índices, embora, né, os dois meçam a inflação, são diferentes, tá? A forma é diferente. Então o INPC sempre vai ser menor, tá? Que o IPCA para medir a inflação. Tá? Embora os dois venham medir a inflação, o INPC ele tem um índice menor. Então os aposentados sempre vão perder o poder de compra deles. Tá? Isso já acontece há muitos anos, não é uma questão do governo atual, tá? Mas é uma questão
tiradas as exceções aí que tiveram iguais, talvez, e ultrapassou, acho que são pouquíssimos anos, se eu não me engano, são 2 anos, tá? Que isso aconteceu desde 2008 até 2022, tá? Então é uma questão extremamente delicada. Tava todo mundo esperando que o governo trouxesse uma atualização decente para os aposentados e não, né? Eu não vi o governo se manifestando, simplesmente veio falar, cumpre a lei, né? A 8.213 fala, se eu não me engano, artigo 41A, fala que o reajuste CPI e INPC, cumpre a lei, 4.77, e aí você, que é aposentado que ganha acima do mínimo, continua perdendo seu poder de compra, tá? Continua perdendo seu poder de compra, ok? Então é uma questão extremamente delicada. E quem ganha um salário mínimo, né, tem um salário reajustado, né, pela regra do IPCA, mais a questão, mais a regra do PIB. Então é uma questão bem delicada. Você aposentou com 3 salários mínimos, 2, 4, 5, 10, né, dependendo de quantos anos você tiver aí recebendo seu benefício, vai chegar uma hora que você vai receber só um salário mínimo, tá? Enfim, né? E você acha que isso está certo? Né? E aí, assim, fala, não, eu vou confiar cegamente no governo porque ele vai trazer a antecipação do 13º e todo mundo vai ser feliz. Cegamente não. Tá? Se a gente confiar cegamente no governo, a gente poderia ter esperado que o governo traria um reajuste maior. Tá? Aí o pessoal fala, mas não é o governo, depende do Congresso, não sei o quê. Quando eu digo governo, é o poder executivo, legislativo como um todo, tá? Não estou criticando só o governo, tá? São os políticos em gerais, é o poder executivo e o poder legislativo. O poder executivo, por que poderia trazer isso, no meu entendimento? Por uma medida provisória, tá? E aí teria o aumento imediato e aí ser discutido na Câmara dos Deputados. Os deputados poderiam transformar a medida provisória em lei, tá? E o Poder Legislativo, porque poderia ter feito um projeto de lei, certo? Com urgência e ter votado no plenário para trazer um aumento maior, né? Só que não fez, né? Sabe aquele político que você votou? Você perguntou para ele por que ele não fez? Então, é uma questão bem complicada, né? E aí a gente vai confiar no governo cegamente, né? Cegamente, fala, poxa, né? O governo está tirando, né, o poder de compra dos aposentados há anos, há anos. Então eu entendo que a gente só deve bater o martelo na hora que o governo chegar e falar com todas as letras, vai antecipar. Aí eu venho aqui e falo, ó, vai antecipar. O governo falou. E aí, se ele não cumprir, né, aí já é outra questão. Mas acredito que se ele falar, vai cumprir pelo menos isso, né? Enfim, é isso aí, pessoal. Eu espero que você tenha gostado, que eu tenha te ajudado com essas informações. Muitíssimo obrigado. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.